Qual o maior erro que tu cometeu prospectando e o que tu aprendeu com isso? Quando tu vai fazer uma prospecção, pedir uma recomendação, tu já tem que ter uma meta de qual é o tipo de cliente que tu vai ir atrás, né? Como que tu desenvolveu o teu método de identificar novos prospects, assim? Eu fui só vendo com o que eu me adaptava melhor pro que eu tinha de objetivo. Teve algum momento, assim, que tu... Cara, esse network me abriu uma porta que eu nem esperava que ia abrir. Teve, é muito engraçado essa história, porque... Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Liberta Talks. Hoje a gente vai falar em como criar um network que vende todos os dias. E nada mais justo que a gente trazer um especialista no assunto. Então, Maicon, gostaria aí de, primeiramente, né, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Queria que tu te apresentasse para a galera de casa, contar um pouco da tua história aí, de onde é que tu veio, o que tu fez, né? Conta aí pra galera. Show de bola. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou o Maicon Trindade Brodax, eu tenho 35 anos. De onde eu vim é um negócio bem engraçado. Eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul. Onde que é? Sou de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Sou missioneiro. Mas vim para Porto Alegre muito cedo. Minha mãe engravidou extremamente jovem, com 16 para 17 anos. E me criei o primeiro ano de vida em São Luís Gonzaga. Logo depois a gente já veio para Porto Alegre quando ela completou a maioridade, né? Com 18 anos. Sou oriundo de uma família simples. Me criei estudando em escola estadual, escola pública, enfim. Somos do mesmo desenho. Mesmo desenho de vida. Então, fiquei a vida inteira na mesma escola, inclusive da primeira série até o 3º ano. Aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre. E, cara, trabalhando desde cedo. Com 14 anos comecei a trabalhar, fiz tudo eu fiz por mim, assim, me orgulho muito disso, inclusive. E comecei trabalhando num posto de saúde com 14 anos. Depois fui estagiário lá, menor aprendiz, na época era o nome. Não sei Também se fiz, o meu foi pelo correio. Isso aí. Daí depois fui estagiário... Posso falar o nome de empresa aqui, né? Claro, vai lá. Fui estagiário no Grupo RBS, onde eu trabalhei nas rádios. Isso já estava na faculdade. Fiquei um ano na RBS como estagiário, depois fui promovido. Daí fiquei um ano como assistente de OPEC, que era assistente de operações comerciais. Lá foi o meu primeiro contato nessa área comercial, que a gente vai conversar bastante hoje. Era apaixonado por trabalhar em rádio, tanto é que fiz um curso na época lá de radialista, tenho isso no meu currículo, nem lembrava, mas tem. Daí depois disso, fui trabalhar no CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, lá eu vendia estágio, daí foi meu primeiro contato com vendas mesmo. Muito engraçado que a gente está falando de 15 anos atrás e no CIE... a gente tinha que trabalhar com uma roupa social, eu era bem novinho, zero barba, e, cara, tinha que bater nas empresas, por exemplo, bater na Liberta e oferecer bolsa de estágio. Só que naquela época era a bolsa mais cara do mercado. Como que tu vende um produto que é o mais caro, tu novo, sem experiência? Existia um estudo, uma escola por trás disso. O legal é que eles tinham um cartão, não sei se é cartão TRI ainda hoje em dia, mas é um cartão de ônibus que era ilimitado. Então, assim, visita, vai, atende. E ali foi meu primeiro contato com a área comercial. Depois disso, para contar mais rápido, né, trabalhei no Banco Santander. Nesse meio tempo, antes disso, eu fui militar, fui do Exército, então aprendi muita coisa relacionada com o que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, né, sobre hierarquia, sobre procedimentos, enfim. Tenho muito orgulho de ter sido militar, inclusive sempre conto as minhas histórias relacionadas ao Exército. Mas depois disso que veio o CIE, daí trabalhei no CIE, trabalhei no Banco Santander. E há 10 anos atrás comecei a minha história nesse ramo de seguridade, né? Que é trabalhando numa grande instituição financeira aí a nível mundial. Fiquei 4 anos atrelado a eles e aprendi muito com eles nessa escola de seguros. Que é uma escola que muito mais do que falar de seguros, ela fala sobre vendas, né? Sobre networking, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. E hoje eu estou há 11 anos nesse meio securitário aí. E muito feliz. Esse é um pouquinho do Maicon, hein? Acho que foi 2 minutos falando já, né? Não, capaz. Tchê, me diz uma coisa. Hoje tu é uma referência, aí o pessoal fala, né? Tu é uma referência em relação à parte de vendas, network dentro do mercado, né? Sim. Um mercado que hoje é muito concorrido. Sim. Né? A gente sabe como é que é o mercado, onde tem bastante gente atuando. E assim, queria saber de ti, assim, o que te fez perceber? Vamos, por exemplo, tu tá há 11 anos já tocando isso. Sim. Quando que foi que ligou aquele start, assim, bom, network é fundamental para isso? É uma boa pergunta. No primeiro ano, eu fiquei um ano sofrendo, tá? Porque quando eu iniciei nesse mercado, eu era muito cru. Eu estava há pouco tempo como gerente de uma grande instituição financeira, de um banco, né? E saí desse banco, fiz esse movimento para pejotizar a minha operação. Então, deixei de ser CLT, virei PJ.
né? Só que eu virei PJ ainda com a cabeça do CLT. Sim. E esse movimento, para tu fazer, ele é um movimento extremamente desafiador. E foi muito desafiador para mim. Então, eu fiz um treinamento muito longo, de 3 meses com a seguradora, e isso foi sensacional para o meu crescimento, mas muita coisa ela ainda era engessada dentro da minha cabeça. E, cara, a gente tem que sempre reconhecer as nossas dificuldades, né? Eu acredito que isso é primordial e eu até falo com as pessoas que me rodeiam sobre tu primeiro te analisar, e eu levo isso muito da minha mãe é psicóloga, então a gente conversa sobre isso, né? Tu tem que primeiro analisar as tuas falhas para depois poder apontar o dedo para a falha dos outros. Então, quando tu aponta um dedo para alguém, tem 4 que estão apontando para ti. Eu adoro essa frase. Então, eu comecei a avaliar o que eu estou fazendo de errado, porque no meu primeiro ano eu bati muito a cabeça, né? Quando eu percebi que o network era importante, justamente nesse momento. Porque quando eu fui para uma seguradora, eu não tinha uma carteira de clientes estruturada para tombar uma operação e vender seguros dentro da minha base. Sim. Eu era gerente há muito pouco tempo, quando eu fiz esse movimento de sair de um banco para ir para uma seguradora. E a seguradora ela não me gerou nenhum lead. Ela me deu muito treinamento, mas eu não tive nenhuma geração de lead. Veio tudo da minha planilha. Então, de fato, eu montei uma planilha que a gente estruturou num mercado primário, mercado secundário e mercado terciário. Quando eu falo a gente, a minha sócia, que é minha esposa, minha principal sócia, ela me ajudou nisso, com indicações dela também, né? E o mercado primário era o mercado X, que a gente chamava, que era pessoas que... Eu vou falar, por exemplo, que o Lucas é meu amigo, ele vai me receber, sem saber o que eu tenho para falar, né? Depois disso, os outros mercados. Só que no início, eu abordava os meus amigos e não pegava recomendação. E eu demorei para entender, e nisso eu queimei bastante oportunidades, eu demorei para perceber que eu tenho que pegar recomendação com todo mundo. Não sei se você já ouviu falar no funil de vendas, provavelmente sim, mas basicamente é isso. Toda pessoa que tu está conversando, ela é uma oportunidade de novos negócios, não só através dela, mas principalmente através da rede de contatos, do networking que ela tem. Então, quando eu percebi isso... Cara, foi a virada de chave. E hoje não, já há 9 anos e meio, eu tento fazer esse movimento. Óbvio, a linha ela é muito tênue, né? Tu não pode ser o chatão que toda hora tu vai conversar com uma pessoa já tendo interesse no networking que ela tem. As coisas têm que ser naturais. Eu aprendi também, isso talvez mais recente, que para tu vender, tu tem que querer comprar a pessoa. Entendeu? Porque todo mundo quer vender. Tipo assim, se a gente conversar sobre o teu business, provavelmente tu vai querer me vender ele, porque tu vive aquilo todos os dias, porque tu tem orgulho do que tu faz, entendeu? Então eu tenho que te ouvir, por isso 2 ouvidos e uma boca, né? E cara, isso vem dando certo. Quanto mais eu me interesso genuinamente pelo que o outro faz e escuto o que ele tá falando, e eu tinha esse problema, eu tava escutando, mas já pensando na resposta. E eu fiz um curso há anos atrás que me ajudou muito, e inclusive vem de best-sellers, que é do Dale Carnegie. Então, eu sou um carnegiano. E esse curso ele ajudou muito. Um curso que foi oneroso. Na época, eu entrei no curso só pensando em networking. Só que as 12 sessões que a gente fez, atreladas aos livros de Dale Carnegie, que a gente é obrigado a ler, digamos assim, cara, ali foi uma virada de chave para mim. Porque tem princípios. O primeiro princípio, eu não esqueço, é o sorria. Vocês podem ver, eu cheguei aqui sorrindo. Por quê? Porque o nosso sorriso é o cartão de visitas. Em vendas, em conversas, em qualquer situação que tu chega. Imagina tu chegar num churrasco de amigos do teu amigo e chegar sisudo. Tu não vai te vender, entendeu? E a gente passa por dias desafiadores, né? Então, hoje em dia eu tento sempre chegar num ambiente com uma energia boa, sorrindo, né? Um dos negócios que eu tenho, que é uma box de CrossFit, me ajuda muito nisso, porque é um ambiente extremamente alegre. Então, tu chegar lá, né, com a cara mais engessada, se tu ficar 5 minutos na aula, tu já vai estar sorrindo. Então, isso me ajuda bastante também. Enfim, eu já até fugi um pouco do assunto, acho que isso é natural, né? Tu deve estar mais acostumado que eu, mas me ajuda bastante, assim, nesse contexto todo, né? Show de bola. E até é muito engraçado, né? Porque toda vez que a gente ouve networking, tem pessoas que dizem, mas eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. Tá, mas... E aqui fica também um grande desafio, e para ti também, porque tu deve ser um cara que conhece muita gente. Sim. Né? E, assim, a diferença, hoje, se a gente for botar num pilar, né? Tu ter muita gente na tua base de contato é uma coisa. Agora, isso ser uma rede estratégica é totalmente outra.
né? E hoje, para ti, dentro do teu ambiente, se tu for parar para pensar do volume que tu conhece assim, de pessoas, aposto que a rede estratégica de que tu tem, ela corresponde a um percentual menor do que, bem menor do que de fato a gente conhece. Por exemplo, eu conheço muita gente também. Nós temos aí o nosso sócio, o Léo, conhece muita gente também, o Daniel conhece muita gente. Só que quando a gente começa a observar assim, tá, mas quem é a nossa rede estratégica para o nosso negócio? Sim. A gente começa a ver que, cara, é para lá que eu tenho que ir, são com essas pessoas que eu tenho que conversar, são nesses ambientes que eu tenho que estar, né? E a gente ouve bastante, inclusive, pessoas no mercado comentando sobre ambientes, né? Se tu quer vender para tal pessoa, tu precisa estar alicerçado naquele ambiente. Precisa estar rodeado daquelas pessoas naquele ambiente, né? Sim. Mas isso a gente nota bastante e a gente vê que os negócios eles acontecem muitas vezes dessa maneira, né? Sim, com certeza. Mas, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente, por ter vindo no mercado de seguros, a gente escuta muito sobre a questão da prospecção, né? Hoje, né, tu olhando para trás, como que tu desenvolveu o teu método de identificar novos prospects, assim? Como é que foi? Tu montou um desenho, tu falou das planilhas primeiro, né? Sim. O primeiro, o segundo, o terceiro. Mas hoje tu olhando para trás assim, cara, o meu método foi utilizar essa planilha, mas eu fiz de uma outra maneira, eu utilizei um método diferente, eu tenho uma abordagem que não precisa de repente entregar, né, a cereja do bolo, mas como é que tu fez isso inicialmente? Como é que tu desenvolveu? Não tem problema nenhum em entregar. Boa. Na verdade, assim, eu não sei se é excesso de humildade ou não, daí vocês podem até me dizer, mas eu não desenvolvi praticamente nada. Eu fui só vendo com o que eu me adaptava melhor para o que eu tinha de objetivo. Eu sou um cara extremamente, eu vou usar um termo aqui que eu não sei nem se está certo, mas doente por números, né? Então, se eu tenho uma meta, um objetivo, eu tenho que entregar ele. Como eu vou conseguir fazer isso da maneira que seja mais saudável possível dentro da minha operação? Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de ligar para a lista fria, porque chegou num momento que eu não tinha, por exemplo, até porque eu demorei um tempo, né, daquilo que eu te contei na primeira pergunta, para desenvolver essa questão do networking. Então, quando eu cheguei numa lista fria, eu ligava, sei lá, para 50 números num dia e tinha um retorno de agendar visitas com 5 pessoas, 10%. Então, pensa na quantidade de nãos ou de telefones que eram desligados na cara ou que não atendiam, né? Então, eu percebi que aquilo não estava funcionando para mim. O que eu pensei? Vamos voltar para o básico, né? Voltei para a minha base. Marquei, desenvolvi uma forma de agendar cafés, reuniões, que eu não queria fechar negócio, eu queria pegar recomendação. Então, hoje eu penso... Hoje não, já faz um bom tempo, eu penso que o principal é a questão da indicação. O que tu falou de estar em ambientes faz total sentido. Só que o mais interessante disso tudo, meu pensamento pelo menos, é que dos mais variados ambientes vai ter a pessoa estratégica que tu nem imagina. Eu sou um cara que... O Leonardo Tustô, ele é um grande camarada meu, né, que é o CEO da operação de vocês. A gente foi colega de faculdade, mas a gente conviveu muito forte no futebol, né? Nós dois, no amador. E do futebol, de lá, a gente leva ainda muito networking, eu levo muito. A gente tem um grande amigo em comum que é dono de uma rede de restaurantes. Existem outras pessoas, assim, agora me veio o Tyrone à cabeça, mas existem pessoas em todos os meios que podem ser estratégicas para as nossas operações, sabe? Então, voltando à tua pergunta, né? O método que eu desenvolvi, as indicações. Eu cheguei no Lucas, por exemplo, e, Lucas, tu já é meu cliente, tu já comprou meu produto, tá? Né? Lembra que tu comprou há um ano, um mês, 5 meses, enfim, independente do tempo. Se faz muito tempo, a gente até revisita para ver o que tu tem de produto, né? Mas tu lembra por que tu comprou? Ah, eu lembro. Como é que foi? Eu perguntava isso para os meus clientes. Ah, o Léo me recomendou. Show. Eu tô aqui porque eu quero te... E eu sempre colocava um objetivo no meio. Para mim funcionava muito. Tipo, eu tenho uma convenção, Lucas, que eu tô atrás e eu preciso de X clientes para vencer isso. Quando a pessoa, ela tá contigo, ela gosta de ti e ela se sente parte daquilo, ela te ajuda. Então, Lucas, eu tenho uma convenção para ir para, sei lá, Dubai, para Austrália daqui 6 meses. Cara, lembra como eu cheguei em ti, né? Através do Leonardo, ele te recomendou, te mandou uma mensagem, né? Tu gostou, tu autorizou ele que eu entrasse em contato contigo. Quem são as pessoas hoje que são amigos teus, pessoas do teu vínculo, né? Pessoas que tu tem acesso para mandar uma mensagem agora, uma mensagem simples e dizer que tu recomendou elas. Uhum. Me dá aí 5 nomes. Legal. Fala, 5 nomes. Eu? Ah. Te peguei, né? Era isso que acontecia. Era justamente isso. O cara... Cara, e daí eu baixava a cabeça. Escrevia, deixava o cara pensar. Sim. Entendeu? E daí tem um negócio... Eu não saio daqui enquanto não me der esses nomes. Exato. E a lei do silêncio. Quem falar primeiro perde. Genial. Quem são os 5 nomes? Vamos falar quem tá na sala. A Elis, o Mikael, entendeu? Sim. Tá, beleza. Me faz uma gentileza. Eu
não suporto vendedor. Cara, eu trabalho com vendas, eu sou vendedor. Eu demorei também para aceitar isso, mas eu sou vendedor. Eu não suporto vendedor inconveniente, porque eu não sou um vendedor inconveniente. Então, tu me faz uma gentileza. Tu lembra que o Léo te mandou uma mensagem quando a gente teve o nosso primeiro encontro, quando eu marquei contigo? Ah, lembro, verdade. Faz uma gentileza, manda uma mensagem para eles, da forma que tu preferir. Um áudio curto ou uma mensagem escrita, o que tu achar que vai fazer sentido para eles. Cara, esse foi meu método. Eu desenvolvi ele? Talvez sim, mas eu copiei muita gente boa que fazia algo parecido. E eu vi que, para mim, não estava servindo a lista fria. Eu sou contra a lista fria? Pelo contrário. Eu sou um admirador de quem pega uma lista fria, destrincha ela e liga. Comigo funciona? Não tão bem ainda. Né? Eu tenho 35 anos, tenho muita coisa para melhorar. Né? E se tem uma coisa que eu preciso melhorar, talvez seja o lance da lista fria. Sabe que uma coisa que a gente fala pro nosso aluno lá na ponta, porque eu que vivi agência, né? Essa coisa de indicação, ela funciona muito para quem trabalha em agência hoje, né? Tu trabalhou em agência, sabe como é que é? Sim. Uma das coisas que eu pergunto em aula, inclusive, a gente traz assim... Maicon, por exemplo, pega um aluno ali, né? Maicon, me diz uma coisa. Como é que tu pede indicação hoje na agência? Sim. Daí o cara... Lucas, eu peço assim, ó... Por exemplo, eu tô conversando contigo e eu digo... tu tem 2 pessoas para me indicar? Eu digo, cara, funciona em volume, pode funcionar. Né? Mas uma das coisas que a gente traz muito é como a gente pedir essa indicação, né? Então, Sim. pô, Maicon, tu sabia que tu é um dos melhores associados que eu tenho? Não, tô te falando, tu tá há 5 anos com a gente aqui, movimenta bem, tá difícil achar gente que nem tu, viu? Difícil, cara, o mercado tá bem complicado. Pessoas assim, íntegras, né, que pagam as contas em dia, enfim. Mas deixa eu te dizer, se tu pudesse hoje pegar dentro da tua agenda aí 2 pessoas assim como tu conseguiria me achar aí? Agora. A chance de tu não cair num carne de pescoço ali, num problema... é muito baixa, porque o cara vai te mandar quem? Pô, o cara me botou lá em cima, né? E ainda me entregar um nome muito bom. Então a gente usa muito disso, porque, cara, indicação por indicação, daqui a pouco tu pisa no buraco. Sim, né? Direciona, né? Já direciona. Mas, Maicon, deixa eu te perguntar uma coisa, olha só. Qual o maior erro que tu cometeu prospectando, né? Tá ali na tua prospecção, e o que tu aprendeu com isso? Não direcionar. Era exatamente essa a resposta. Não direcionar. A gente nem combinou. Cara, quando tu vai fazer uma prospecção, pedir uma recomendação, tu já tem que ter uma meta de qual é o tipo de cliente que tu vai ir atrás, né? Sim. Boa. Porque é que nem tu tá com um navio no meio do nada, com uma vela, deixar o vento te levar. É mais ou menos isso. Eu passei por isso. Foi o maior erro que eu cometi. Às vezes, me indica aí aquilo que a gente estava falando antes da prospecção. De sentar com um camarada, fazer todo aquilo que eu te falei, de pedir para ele, de lembrar ele como é que eu cheguei até ele, né? E daí ele me recomendou as pessoas, os amigos. Só que, cara, eu tive nada contra, mas no meio securitário, né? Eu tive gente desempregada sendo recomendada, eu tive aposentado, né? Pessoas que não tinham mais nem idade para ter um seguro, porque eu não filtrei, eu não direcionei. Então esse foi o meu maior erro, não direcionar. Né? Na venda do seguro, tu precisa direcionar. Eu não posso, por exemplo, infelizmente, vender hoje um seguro para quem tem câncer em estágio terminal. Sim. Nenhuma seguradora vai dar essa cobertura. Ou para quem tem um histórico de uma doença grave muito recente. Ou para quem sofreu um acidente e ficou paraplégico daqui a pouco. Se bem que já tem seguradoras aceitando. Na época que e isso aconteceu comigo, na época que eu comecei a vender seguros, me recomendaram uma pessoa que tinha HIV. Na época não aprovava. Hoje em dia as seguradoras aprovam. Mas a gente está falando de 10, 11 anos atrás. Sim. Não aprovava. Então, o que tu precisa para uma recomendação ela ser quente de fato? Não só a pessoa ter vontade de falar contigo, ela poder comprar aquilo. Aconteceu, mas isso é exceção, não regra, de eu sentar com uma pessoa que a recomendação era ruim, a pessoa não tinha o perfil, mas a conversa foi muito boa. E daí a pessoa me recomendou pessoas muito boas, porque eu vi que eu tinha errado em não direcionar para aquela pessoa, mas com ela eu direcionei e ela me direcionou para pessoas certas, porque eu vi que ela era comunicativa e tal. Ela não pôde comprar o negócio. Ela não era o teu cliente, mas ela poderia te trazer vários leads. Exato. Legal. Então eu errei nessa prospecção, mas nesse erro eu consegui aprender no meio do caminho. E na época não foi um aprendizado de... estou fazendo isso de uma forma estruturada. Não, eu simplesmente vi que tinha errado e vou fazer diferente. Depois, quando eu fui revisitar o método, porque eu vi que estava errado aquilo... Sim. Opa, esse método aqui funciona melhor. Então, eu tenho que não só fazer o teatro da venda, digamos assim, pedindo a recomendação, eu tenho que também direcionar.
Então, o principal erro foi não ter direcionado. Legal. E até pegando os ganchos, né? Tu falaste sobre questões de pegar aposentado, pegar gente que não poderia, não tinha o perfil, ou também não era o teu público, enfim. Tu tem alguma linha de corte assim que tu diga assim, bah, aqui vale a pena persistir, que tem coisa para eu extrair disso aqui. Sim. Tem oportunidade não vista ainda. Sim. Mas tem. E tu olha assim pro outro lado, não, aqui não vai dar nada, então... Como é que tu percebe isso? Essa tua pergunta é ótima, tá? E me remete, inclusive, ao CEO de vocês, o Leonardo, que é um grande amigo meu, que eu tenho aí há 15 anos, pelo menos, essa amizade com ele. Boa. E que ele é um cara extremamente direto, assim como eu. E nesse sentido da tua pergunta, o que funciona muito comigo é ser direto nas conversas. Por exemplo, Lucas, tu tá interessado nisso que a gente tá conversando? Óbvio, né? Floreando um pouco mais o papo e tal. Porque às vezes a pessoa está correndo. E o dia a dia de grandes empresários, ele é extremamente corrido. A gente falava aqui nos bastidores, né? Como fazer a gestão de tempo. É uma dificuldade que eu tenho, inclusive. Né? O dia a dia ele é corrido. Muitas vezes eu não te respondo, tá? Por exemplo, recebi o roteiro da nossa conversa aqui. Não respondi, mas eu li. Às vezes eu faço uma resposta mental para a pessoa. Obrigado, mas não respondi. Né? Mas quem trabalha com venda, ele tem que ser um pouquinho chato. Mas comigo, como eu falei anteriormente, não funciona o vendedor chato. Sim. Então eu prefiro o papo reto. Né? Lucas, está fazendo sentido para ti essa nossa conversa? Tu tá interessado nisso que eu tô te vendendo? Tá? E eu tô te vendendo de fato. Tá interessado? Tô interessado, preciso pensar. Beleza, quanto tempo tu precisa? Daqui quanto tempo eu posso voltar a falar contigo? E eu coloco na agenda. Google Agenda para mim é um troço sensacional. Chamar Lucas, lembrar Lucas. Lucas, eu vou te chamar no WhatsApp 3 vezes. Eu faço pequenas combinações com as pessoas. Isso funciona muito bem para mim, tá? Porque eu já percebi que tu tem um perfil acelerado, o teu dia é muito corrido, né? Cara, eu não vou ficar te incomodando. Vou te fazer uma ligação também, tá? Não te importa? Pra gente deixar combinado isso. Se tu não tiver vontade, me avisa. Porque o meu tempo também ele é super corrido. Sim. E não tô falando por olha, é super corrido mesmo, tá? Então, se tu não tiver interesse, não tem problema nenhum. Então, comigo funciona muito bem, assim. Funciona direto, assim. Porque eu, além de empresários, atendo médicos, atendo profissionais aí que realmente tem uma agenda que o cara não para. Às vezes fica em plantão 12, puxa mais tantas horas. A última coisa que o cara quer pensar num seguro, por exemplo, né? Apesar de ser um troço extremamente importante, né? Ele não tem aquele imediatismo de outras vendas. Sim. Então, comigo, desde que eu adotei o famoso papo reto, ele funcionou muito bem. Sim, na cabeça deles é importante, mas não é urgente. Exato. Não vamos resolver agora. E vai deixando. E para todo tipo de negócio. Inclusive, eu falo para as pessoas quando elas estão me vendendo alguma coisa que eu estou interessado. Olha só, não deixa de me procurar, tá? Porque às vezes eu posso não te responder porque eu tô, sei lá, que nem hoje gravando, por exemplo, e eu deixei o telefone no silencioso, né? E daí sair daqui tem um monte de mensagem. Cara, às vezes eu tô interessado, mas é tanta mensagem que eu demoro para responder. Sim. Né? E acontece. Quem me conhece há muito tempo, por exemplo, que nem eu falo... Estou falando bastante do Leonardo, que é nosso amigo em comum aqui. Eu sei que o WhatsApp dele é super demandado e que ele também tem uma agenda mega corrida. Se ele me responder 3 dias depois, eu sei que ele não está fazendo por mal nem por falta de educação. E se eu responder ele da mesma forma, ele sabe que também é por causa disso. Né? Porque eu fiquei nos últimos... Eu comentei com vocês, inclusive. Nos últimos 30 dias eu fiquei 20 fora de casa. Então, cara, mas tem gente que não entende. Né? Então, cara, combinar o papo reto... Para mim, funciona super bem. Muito bom. Próximo passo, né? A gente fala isso pro nosso aluno lá na ponta. Porque, não dessa forma, né? Eu digo assim, como é que eu vou te explicar? Tu tem o colaborador que ele diz assim, ô Maicon, beleza, gostou do produto? Gostei. Vamos fechar? Preciso pensar. Sim. Fico no teu aguardo. Acabou a negociação. Acabou a negociação ali. Acabou. Agora, a gente fala muito sobre isso, né? O próximo passo. Então, quando é que eu volto a falar contigo? Que hora? Quanto tempo tu precisa? E não me leva a mal, mas eu vou te mandar mensagem sim. Eu tô querendo te dizer que vou ser um pouco chato sim. Sim. Mas faz parte do negócio, né? Todo vendedor ele é um pouco chato mesmo. Tem que ser um pouco insistente. Não, e também, assim, até, perdão de interromper, mas... Não. Eu uso muito isso, funciona. Lucas, no que tu precisa pensar, exatamente? Não, eu pergunto. Olho no olho. Sim. No que tu precisa pensar? Porque, assim, quando tu vai conversar com um advogado sobre um processo que tu tá trabalhando, tá recebendo, por exemplo, tá? Tu vai conversar com o teu advogado, tu vai ouvir ele, tu vai tomar uma decisão com ele, não vai? Quando tu vai num médico e tu descobriu que tá doente, e o médico vai te dizer assim, toma tal remédio, tu vai olhar para ele e vai dizer, preciso pensar? Pode me responder? Faz sentido. Não, óbvio que não. Vou sair tomando. Eu sou especialista em seguros, eu tô te falando que isso aqui é a forma mais eficaz de te proteger, tira tuas dúvidas comigo. Sim. Porque sabe o que acontece comigo, Lucas? Tu tá aqui numa reunião estruturada, que a gente fez todo um planejamento financeiro sobre a tua vida, que a gente encaixou esse negócio dentro de um percentual dos teus investimentos, tá?
tu vai pensar, tu vai conversar com alguém. Essa pessoa provavelmente não acompanhou provavelmente não acompanhou a nossa conversa porque tá só nós dois aqui. O que ela vai fazer? Ela vai achar caro, ela vai dizer que isso não é importante, ela vai colocar vários pensamentos negativos na tua cabeça para tu nem me atender mais. Então eu tô sendo muito honesto contigo, me diz o que tu precisa pensar. Não precisa com minha esposa. Vamos conversar com ela, nós três? Pode ser? Melhor coisa? Sempre assim. Funciona, porque é exatamente isso. E às vezes não, 95% das vezes a gente está planejando financeiramente a proteção da esposa, dos filhos. E a resposta que eu mais escuto é essa. Eu preciso falar com a minha esposa. E dele vai e fala com a esposa. Eu perdi vários negócios assim, inclusive. E ao contrário também. E às vezes nem é a esposa, tá? Às vezes nem é. Às vezes é a desculpa que o camarada encontra porque ele está inseguro de fechar aquilo agora. E eu entendo, porque a gente vive num país, que é o Brasil, que tem um monte de fraudes, um monte de maracutaia. Então eu entendo o fato da pessoa querer pensar, mas o pensamento ele tem que ser estruturado. Como eu falei, eu odeio gente chata, mas se tu tirar todas as tuas dúvidas comigo e tu falar, Michael, eu vou pensar e a gente volta a falar em tal data, eu já deixo agendado. Como eu te falei, a agenda do Google funciona perfeito para mim. Deixa agendado o próximo passo. Sim. Entendeu? A chance de vender é menor do que sair com a venda já naquele dia, mas ela ainda existe uma chance porque tu tirou todas as dúvidas do camarada. Sim. Isso tu tá falando de gestão de tempo, né? Isso para mim é lei. Aqui na Liberta é lei. Eu tenho aqui a minha agenda, ela fica no meu telefone. Vou dar aula. E a aula começa às 8h30. Às 8 da manhã eu já estou disparando mensagem para todo mundo. É isso aí. Posso ligar umas 10h30 no intervalo de uma aula aqui. Posso ligar ao meio-dia. Posso ligar às 16 horas, 16h30, quando terminar o intervalo, enfim. Mas é isso, não tem como, sim, né? Esse negócio do fico no seu aguardo aí, para nós não existe, para nós que não somos da área das vendas. Mas, Michael, me diz uma coisa assim. Tu que tem bastante conexão hoje, para a gente pegar assim, qual é o segredo, né? Não sei se é um segredo de fato, mas que tem para criação de conexões genuínas sem parecer chato. Sabe aquela coisa sem parecer vendedor? Uhum. Tu tem alguma ideia assim, de dica que tu poderia trazer para a galera assim, para construir essas conexões mais genuinamente? Meu pensamento é o que a gente conversou agora há pouco. 2 ouvidos, 1 boca. Uhum. Instigar a pessoa que a gente está interessado a entender com o que ela trabalha, o que ela faz. Fazer ela até me vender antes. Me conta a tua história. Me conta a tua história. Me conta a tua história funciona muito bem. De outra forma, óbvio, pelo menos comigo, né? Mas fazer ela me vender, mostrar para ela que eu tenho um hub de networking muito forte nas minhas costas, que eu posso também ajudar ela para vender para ela. Isso funciona comigo muito bem. E cada vez mais, e isso, a pandemia, para mim, foi uma escola absurda. Ajudar as pessoas com networking. Eu poderia ser uma agência de RH tranquilamente. Eu falo isso com propriedade. O que eu já indiquei, principalmente para escritórios de investimentos profissionais que tinham saído de uma operação ou que queriam entrar nessa operação, exemplo, corretores. Eu atendo vários corretores hoje. Né? E os que assistirem isso aqui vão confirmar, inclusive podem comentar aí quem já, né, passou por isso, recomendar para um escritório, porque, olha, nesses 5 anos que eu atendo escritório de investimento, por exemplo, com certeza mais de 10 pessoas se alocaram por recomendação minha. Então é por isso, sabe? E todas as pessoas, ou todas não, sei lá, um percentual delas, eu tentei vender para elas em algum momento. Né? Teve um momento que eu estava fissurado pelas apólices, pelas metas, que eu olhava uma pessoa caminhando, aquilo ali é uma apólice, aquilo ali eu estou mais perto de uma viagem, é uma apólice caminhando. Aquilo ali é uma apólice caminhando. Exato. Então pensar que todo mundo tem um interesse, né, numa conversa. Sim. Tu nunca vai para uma conversa só tu tendo um interesse. Legal. E olha só que interessante, pegar uma conexão com uma pergunta que já está um pouco mais na frente, mas faz sentido para isso que a gente está falando. Uhum. Teve algum momento assim que tu notou assim, cara, esse network me abriu uma porta que eu nem esperava que ia abrir? Teve. Assim, cara, eu falei com esse cara aqui, era uma coisa que nem imaginava que ia dar em nada e pum, abriu um negócio absurdo. Teve, é muito engraçado essa história, porque eu tô com a minha esposa fazem 8 anos, a gente está casado há quase 3, e a gente teve uma crise, acontece em relacionamento, na pandemia, e a gente se separou. Na pandemia. A gente ficou 2 meses, 1 mês e meio separado. E veio uma proposta muito boa de uma das principais operações da XP para eu assumir uma operação de seguros de um escritório que é o maior do Brasil, até hoje, em São Paulo. E eu aceitei essa proposta. Financeiramente, ela era muito interessante.
E o camarada que era o CEO, o head da operação, fechou tudo. Eu tava vendo o local para morar em São Paulo, tudo certo. Só que nesse inteirinho eu conversei com a minha esposa, né? Mãe do meu filho. E a gente se acertou e ficou juntos. E na hora eu pensei, nossa, eu não vou conseguir ter um relacionamento à distância. Não vai funcionar para mim. E eu liguei para esse CEO, para esse camarada e fui honesto, transparente. Olha só, eu estava solteiro, separado, né? Aconteceu tudo muito rápido, eu acabei voltando. E eu vou te agradecer, mas eu não vou assumir esse desafio. Eu acho melhor eu te avisar agora. E eu estava meio temeroso, porque eu pensei, cara, ele vai ficar... Imagina, a gente conversou umas 2, 3 vezes, né? Perdeu tempo. Ele agradeceu. Ele falou, Maicon, que bom que tu fez isso. Muito melhor do que tu te mudar para São Paulo, para lá em São Paulo tu desistir, né? Isso gerar um transtorno de tu conhecer toda a equipe, barará. Deu menos de 20 dias, ele me recomendou para uma seguradora, que é a minha principal operação, assim, disparado, né? O vínculo que eu tenho com os caras hoje, até hoje, né? Simplesmente porque a gente conversou, fui transparente e tá aí. Frutos até hoje. De um networking. Que massa, que massa. De uma parceria que eu não fechei. Sim. E sempre é dessa forma, né? Tu sabe que quando eu trabalhei no mercado financeiro em instituições financeiras cooperativas e trabalhei também em banco, né? Uhum. E a parte da minha migração de instituição financeira cooperativa para banco foi por conta disso, foi totalmente inesperado também. E às vezes a gente nem nota que isso acontece, quer ver? Eu nunca vou esquecer, eu estava em casa, eu e minha esposa, ainda ela não era... Na verdade, a Gabriela é minha noiva, né? A gente ainda não casou, mas já é esposa, já mora junto, a esposa, né? E aí estamos ali conversando e tal, e eu recebi uma mensagem de um contato meu, dizendo assim, ô Lucas, olha só, tô com uma operação aqui para tocar o mercado de atacado, pegar empresas com faturamento acima de X milhões e tudo mais. E eu quero saber se tu conhece alguém e tal, porque a pessoa tinha na cabeça que eu tava muito bem na cooperativa que eu tava trabalhando, enfim. E eu, não, show de bola. Cara, eu vou ver minha agenda aqui e te aviso. O automatismo da vida do ser humano. E a Gabriela me olhou e disse assim, Lucas, espera só um pouquinho. Por que tu não pegou e disse que é tu? Por que tu disse, não, eu conheço sim, eu mesmo? Sim. E eu não sei, cara. Fui no automático e tal. E ela, não, faz o seguinte. Olha só, vou te dar uma ideia. Entra em contato com ele de novo e diz, cara, eu consegui um currículo aqui, acho que tem uma pessoa que eu posso te indicar e manda o teu próprio currículo. Falou brincando. E eu mandei o meu próprio currículo para ele. Ele, cara, começa quando? Né? Quando é que tu quer começar? E ele tinha trabalhado comigo na instituição financeira lá atrás, na cooperativa, né? E a gente construiu um elo muito legal. Inclusive, cara, a gente é amigo aí há aproximadamente uns 7, 8 anos, assim, de se falar quase toda semana, né? Um grande amigo meu. E foi uma coisa inesperada também, sabe? E aí fiz uma reviravolta, mudei totalmente a carreira, a gente vai para um mercado totalmente diferente. E hoje a minha especialidade no mercado financeiro é empresas, né? Então, conheço empresas, conheço balanço, DRE, empresa grande, pequena, varejo, indústria, tudo que tu imaginar. Por conta, né, muito da expertise de ter trabalhado no mercado como esse. E foi um network totalmente inesperado, né? A gente sabe, né, que para construir o que tu construiu hoje não foi assim da noite pro dia. Pá, Lucas, acordei e tem um network gigante e todos eles compram de mim. Não foi assim. Lá atrás tu teve que construir um hábito, um ferramental, alguma coisa assim, né? E eu queria saber, hoje tu tem a tua semana, tu comentaste ali na nossa fala que tu não tem muito essa questão da gestão de tempo, né? Que hoje é uma dificuldade, a gente sabe, o nosso mundo é assim, né? A gente vive isso e a gente que trabalha com empresa, a gente tem... Cara, tiro porrada de bom o tempo todo. Sim. Mas vamos lá. Como é que tu organiza a tua semana ou como tu organizava ela antes para tua rotina de prospecção? Boa pergunta. A minha vida mudou bastante, né? Sim. Profissionalmente nos últimos tempos, porque no início, que era uma construção de carteira, era o tempo inteiro pensando em justamente aumentar o número de clientes, em criar carteira, tal. Hoje em dia, eu separo um horário, uma hora, 2 na minha semana. Tá? Ainda faço isso, ainda faço. Em algum momento para atender recomendações, as recomendações elas vêm ao natural hoje em dia, mas não era assim antes, né? Antes eu tinha, como a gente comentou antes, que ir atrás sempre, constantemente das recomendações. Hoje, por ter uma carteira formada, não. Mas ainda para sempre, até para não perder o hábito da venda na ponta, né? Eu ainda faço essa agenda, mas ela é muito menor do que eu fazia no passado. No passado, tá? Falando de, sei lá, 5, 6... 8 anos atrás, já faz um bom tempo, eu tinha uma agenda bem estruturada. Por exemplo, quarta e quinta, vou começar pelo meio da semana. Quarta e quinta eram os dias que eu fazia a primeira reunião para apresentar o meu negócio. Tá? Sexta-feira, existe um estudo que sexta-feira é o melhor dia para tu entrar em contato com pessoas que tu tem que te recomendaram. Por quê? Porque as pessoas estão de bom humor.
tá? Porque tem o final de semana chegando. Então, sexta-feira eu tirava para fazer a minha agenda da próxima semana. Isso eu faço até hoje. Eu tento estruturar o que ainda não tem para a próxima semana na sexta. Existe um nome, até uma terminologia, que é a agenda perfeita. Eu tenho um nome em inglês que eu não lembro agora, mas é a agenda perfeita. Segunda e terça, eu centralizava os meus fechamentos. Então, sexta-feira eu entrava em contato, marcava as primeiras reuniões para quarta e quinta, enchia a agenda de quarta, enchia a agenda de quinta. Daí, obviamente, tomava delay, né? Ou seja, desmarcavam comigo, alguns. E eu usava esses tempos de ócio para tentar agendar ainda outras reuniões para dentro da semana. E essas reuniões que eu fazia, eu jogava, assim, ó, em 90% dos casos, porque daí tu direciona a tua agenda, né? Two options, one choice. Eu adoro esse termo, 2 opções, uma escolha. Então, Lucas, gostou de tudo que eu te apresentei? Gostei. Fez sentido para ti? Fez. Eu vou verificar agora a disponibilidade da minha agenda para a gente marcar a segunda reunião, que é onde eu vou te apresentar os números para a gente ver se isso faz sentido e poder avançar. Eu tenho aqui segunda-feira, 10 da manhã ou terça às 16. Qual horário fica melhor para ti? Lembra da lei do silêncio? Não falo mais nada. Baixo a cabeça e fico esperando aqui. Tá? Ele, não, mas não consigo. Tá, então tentava encaixar de qualquer jeito na segunda e na terça. Tá? Claro, não ia perder um fechamento se o camarada me falasse. Se fosse um Maicon da vida que vai viajar e vai ficar um tempão fora. Né? Vamos fazer na sexta? Fazia. Mas 90% dos casos, o fechamento... Por quê? Porque como eu tinha uma meta semanal, já me dava assim Nossa, segunda e terça tá feita a meta da semana. Então agora eu tenho os objetivos de apresentar para a próxima e já montar a agenda. Comigo funcionava super bem. Tá? Legal. O dia que eu separo ainda hoje para fazer um network e para pensar nisso é sexta-feira. Daí eu estou montando a agenda da próxima semana. Ainda faço, mas aí é um espaço menor de tempo porque a carteira já está bem mais robusta, né? Sim. Esse negócio das duas escolhas, ou melhor, das duas alternativas em uma escolha, né? É muito interessante. Eu vejo isso até, inclusive, no dia a dia da gente. Quando eu vou, por exemplo, esse tempo atrás eu saí para jantar com a minha esposa e eu fui numa cantina aqui em Porto Alegre para comer, enfim, massa. Enfim. E aí pegamos um vinho, uma carteira de vinho lá, pá, tá, eu quero esse rótulo aqui, pum. E aí o garçom chegou para minha esposa e falou assim, água com gás ou sem? E a minha esposa, com. E tu, moço, água com gás ou sem? Eu disse, com também. Aí a Gabriela me olhou, quando chega a água, tu toma? E eu, por quê? Tu sabe que eu não tomo água com gás, então por que tu pediu? Não sei por que eu pedi. Né? Então isso acontece bastante. Acontece um monte. E, cara, hoje, assim, se tu botasse um hábito número 1, assim, que tu recomendaria para quem quer, né, principalmente ser consistente e construir novos, vamos lá, uma rede de contato, construir novos negócios ou até aumentar para o nosso aluno, né, que trabalha com carteira hoje, na parte de gestão de carteira em cooperativa, qual seria o hábito número 1 que tu disse assim, cara, vai por esse caminho aqui, começa por isso? Constância. Constância em tudo. Volume. Constância. Constância está nas suas ações. Tem gente que acorda às 5 da manhã e não produz nada. Tem muita gente que vende esse conceito da hora. Né? Eu sou um cara que, eu vou falar da minha pessoa física, eu tenho apneia do sono, eu trato inclusive isso, tá? Então eu tenho alguma dificuldade. Mas eu sou um cara que produzo muito à noite. Muito. Então, se eu puder, por exemplo, ao invés de acordar às 5, acordar às 8 e ter um dia bem estruturado, com uma agenda fechada e sabendo o que eu vou fazer em cada horário, eu funciono muito bem assim. Mas eu tenho constância. Eu conheço excelentes profissionais que trabalham na noite, que só trabalham à noite e que ganham muito dinheiro. Né? E conheço mesmo. Inclusive, um deles foi meu cliente e me indicou um monte de gente. Tá? O Vini, ele assistindo esse vídeo, ele vai com certeza saber. Cara, então constância. Para mim, o atleta, né? A gente que vem, a gente estava falando de futebol antes, né? A gente que teve o sonho em algum momento de ser atleta de alta performance, a gente sabe que, quando eu fui militar também, nada se constrói sem constância. No exército era treino todo dia, né? Treino físico, militar. No futebol também era treino todo dia para quem participou de clube, de alguma rotina. Então, a constância para mim é o que melhor funciona e não é papo furado. Tem que ter constância mesmo para poder... O que a gente estava falando antes, dessa agenda perfeita, que durante muito tempo eu fiz. Era uma agenda constante. Sim. Então, não tem. E o principal, meta. Cara, eu tenho aversão à meta, então não seja comercial. Eu não gosto de trabalhar com pessoas, então não seja comercial. Uma posição errada. Tem que ter meta. Tem que ter meta para tudo. Tem que ter meta para tudo. Sim. Entendeu? Seja para... eu vou levar minha esposa uma vez por mês para ter o nosso momento. Isso é uma meta. Cumpre esse objetivo. Pelo bem do teu relacionamento. Entendeu? Eu preciso de tantos clientes para atingir X de faturamento. É uma meta. Tem que ter meta para tudo.
Quem não tem meta é um plâncton no oceano. Vai para qualquer lugar. Muito bom. É isso. E me diz uma coisa, hoje tu é mais da simplificação, assim, da tua metodologia, ou também lá do que tu trouxe lá de trás, né? Tu usa uma base ferramental muito grande, tecnologias exuberantes, ou tu é mais do Excel, CRM, uma coisa mais pragmática, mais objetiva, assim? Como é que é? Eu sou total da simplificação, total. Mas entendo muito a importância, inclusive dentro daquilo que eu comentei antes, da gente olhar para si mesmo e melhorar. Eu preciso melhorar essa questão das tecnologias, dessas ferramentas, tá? Sendo muito honesto. Mas eu ainda sou total simplification, assim, o bom e velho Excel funciona muito bem comigo, mas eu entendo que dentro do que eu me autoanaliso, essa questão ela é primordial. Inclusive, quando eu olhei o quadro de vocês, foi uma pergunta que eu fiz aqui nos bastidores, né? Justamente por isso, como vocês estavam fazendo essa questão de CRM, inclusive com os clientes, né? Sim. Hoje a gente tem um CRM que a gente montou, na verdade, né? Porque ele é dentro de uma ferramenta. Ele é dentro de uma ferramenta que existe aí no mercado. E nós adaptamos ele. Funciona muito bem pra gente, tá? Mas eu vejo que no mercado, por exemplo, a gente atende lá o gestor de carteira, né? O gerente de negócio. Ele precisa obrigatoriamente estar alimentando aquele CRM. E muitas vezes o CRM não é alimentado da maneira como ele deveria. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tu me comentou que tu tem filho, tu me comentou que tem sua esposa, tu me comentou já da tua carreira. Todas essas informações numa base de CRM, se tu fosse meu cliente hoje ou meu associado, eu colocaria lá o nome do filho, o nome da esposa, do que gosta de fazer. Tu é gremista, né? Infelizmente, tu é gremista. Então, colocaria lá essas informações e toda vez que eu voltasse a falar contigo, eu tocaria nisso. Né? Então, isso é uma forma hoje que tu comentou no início, né? Que tu fez boa parte do Dale, lá do Dale Carnegie. Ele fala muito sobre isso, né? As pessoas... A conversa de vendas, ela nem sempre é sobre vendas, mas sempre vai ser. Sim. Então, assim, pra gente que trabalha com isso... isso é primordial. Eu considero assim uma das... Vamos lá. Se a gente fosse botar nas importâncias, se essa não é a principal, é uma das. Eu tenho uma ferramenta por trás para poder tocar isso. E até corroborando o que tu está falando, né? Eu não lembro, tá? Se eu desenvolvi ou se eu copiei. Provavelmente tenha copiado. Mas isso que tu está falando, de início eu não usava um CRM. Mas chegar, por exemplo, num escritório que eu não conheço a pessoa, que eu fui recomendado... E observar. Por exemplo, um globo ali do lado, uma foto de alguma coisa, ou fazer uma pesquisa prévia. Hoje o Instagram ajuda muito com isso, né? Do que a pessoa gosta. Para quê? Para tu quebrar o gelo. Sim. Para tu criar vínculo. Né? Então, isso que tu tá falando, e daí tu colocar isso dentro de um CRM para tu não esquecer. Porque, poxa, com o tempo tu vai aumentando muito tua carteira de clientes. Tu vai conversar com pessoas que talvez tu nem lembre que tu conversou há 1, 2, 3 anos atrás. E daí, se tu tem isso estruturado, e isso demanda um tempo. Sim. Os caras têm que ser meio piradinho, assim, pra fazer. Mas no médio e longo prazo funciona muito. Eu tenho boa memória. Não. Nenhuma memória. Se tu for um cara de alta performance, como a gente se cobre e conversou até nos bastidores, né? Tu vai esquecer das conversas que tu teve. Então, um CRM, um giro de carteira estruturado, funciona muito. Sabe que eu gosto de trazer experiência do que eu vivi no mercado financeiro, né? Teve casos já, e eu trabalhava numa agência aqui em Porto Alegre e tinha uma empresa, que era uma empresa que fazia pedras, por exemplo, mármore para cozinha, banheiro, enfim. E aí eu nunca vou esquecer que eu tive uma conversa com essa empresa sobre qual era o maior desafio que ela tinha hoje no mercado, assim. Era concorrente, o que era fornecedor, né? Ela disse, não, Lucas, é imposto e mão de obra. Eu não consigo contratar, gente. Tá muito difícil. E eu me lembro que numa das perguntas, assim, da conversa, ela me disse assim, inclusive aqui, ó, por exemplo, aquela máquina lá, eu preciso de 3 pessoas. Uma para cortar pedra, uma para resfriar pedra, uma para, sei lá, um monte de coisa. Não entendo disso, né? Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Tá, show de bola, beleza. Aí um dia, eu nunca vou esquecer que daí eu voltei a falar com ela sobre o tema e eu falei para ela, me disse uma coisa. Hoje tu tem ideia de quanto que tu, mais ou menos assim, tá? Tu tem de custo com essa mão de obra, com todo mundo e também, principalmente por trazer gente a zap em cima do tempo, tem que pagar mais para essas pessoas virem trabalhar, né? Sim, Lucas, eu trabalho sob demanda, assim assado, meu custo é de tanto. Eu disse, tu nunca pensou em automatizar o processo? E aí, como assim? Automatizar o processo. Botar uma máquina que faça isso, um CNC, alguma coisa assim. Lucas, já pensei, mas é muito caro. Caro quanto? E aí foi, o desenho do processo foi indo, o desenho da conversa foi indo. Ela não precisou, né, fazer a demissão desses funcionários, mas ela fez o quê? Ela realocou eles para outras áreas e botou dentro daquele movimento que ela tinha, que era o corte de pedra, tinha mais um desenho, um CNC, uma máquina que fazia isso de forma automatizada, né? E ela não teve mais o problema de precisar chamar as pessoas ou contatar as pessoas. Michael, preciso de ti agora. Não precisava. Por quê? Porque a máquina fazia tudo.
A máquina não tem problema de chegar atrasada, a máquina não tem o problema de, não tá chovendo, não vou. A máquina tá lá, ela vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. Então ela pegou esses colaboradores e realocou em outras áreas, né? Aí treinou eles um para ser administrativo, o outro para poder fazer a parte da entrega, o outro para fazer a instalação da pedra e deixou que a máquina tocava internamente, né? Então, às vezes, a gente precisa sim montar na nossa cabeça que, cara, eu trabalho no mercado financeiro, mas não é só de mercado financeiro que eu tenho que saber falar. Daqui a pouco eu tenho que saber falar de máquina. Com certeza. E guardar isso num CRM para depois voltar a falar com o Michael. Michael, lembra que a gente falou sobre isso? Eu tenho uma solução aqui, eu quero te apresentar. Sim. Pode ser? Pode. Mas, cara, vamos lá. Avançando, tá? Pegando mais um desenho e a conversa tá boa. Sim. A gente vai fazendo algumas conexões, vai lembrando do tempo que a gente trabalhava lá na ponta, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje tu tem vários negócios, né? Sim. Tem, né? Tu falou do box lá de CrossFit, enfim. Hoje, dentro do teu momento, e principalmente o network que tu construiu, qual foi a base de importância para tu construir esses novos negócios? Porque a gente falou do teu mercado de seguros. Sim. Só que tu é multiempresário, tu tem outros negócios. Quanto que o network te ajudou a construir esses negócios? Totalmente. Totalmente. As operações hoje que a gente tem, quando eu falo a gente, porque eu tenho minha sócia, que é minha esposa, né? Sim, sim. O coworking, o CrossFit, foi tudo através do networking, foi tudo através de conversas, né? De estar conectado ao mercado, de oportunidade. Então, eu valorizo muito essa minha atuação, inclusive, no mercado securitário até hoje, por conta disso. De conversas estruturadas que eu tenho, das viagens que eu faço, de pessoas que eu conheço. Então, é 100%, sem dúvida nenhuma. Não é nem 99%, é 100% mesmo. Os outros... E demais atividades que eu venho até a exercer, porque eu sou um cara que... Teve gente que fez administração de empresas, e tu sabe, né? Quem fez administração de empresas sofre, talvez, com os comentários de que a administração foi uma opção porque eu não sabia o que fazer. Né? No meu caso, não. Eu sempre gostei de números, eu fui presidente de grêmio estudantil, eu fui presidente de clube de futebol amador, então sempre gostei desse negócio de organização, de estruturação. Até nem sabia, né, que gostava tanto e que existia uma profissão que tu pudesse estruturar, né? Quando eu tive a oportunidade de estruturar uma corretora, né, estruturar o meu negócio dentro de uma seguradora que nem eu faço hoje, né, e esses outros negócios que a gente toca, eu percebi que, cara, isso é uma paixão. Né? E é por isso que eu estou até hoje envolvido nesses negócios. E eu vejo que o networking é peça fundamental. Talvez a pedra principal desse negócio. Né? Então, para mim, o networking é a base de tudo profissionalmente falando. E é por isso que eu não abro mão, inclusive, de alguns negócios que eu tenho aí há muito tempo, que eu faço há muito tempo, em função do networking que eu tenho. Muito legal. Muito legal mesmo. Vou pegar até uma fala nossa aqui da Liberta, né? Para ter uma ideia, teve uma cooperativa, uma instituição financeira que a gente foi dar uma aula, foi num outro estado, e a gente estava ali no meio da aula e a gente fala muito sobre o canal de aquisição, né? Por exemplo, tu é um canal de aquisição hoje, o teu negócio é um canal de aquisição, vamos lá, tuas redes sociais são um canal de aquisição, teu cartão de visita é um canal de aquisição, enfim, tudo é um canal de aquisição hoje. E a gente estava falando sobre o tema, e uma das aulas tinha uma profissional da área de educação corporativa. Ela falou, eu conheço uma pessoa tal, da cooperativa tal, que fica em tal estado. Pô, que legal, né? E aí tu é vendedor, tu sabe, né? A gente sempre fica ligado no que as pessoas estão falando. Peguei meus cartões de visita do bolso e comecei a simular como que o gestor de carteira teria que fazer no mercado. E larguei o meu para ela. E olhei para ela no grão do olho, assim. Tu entendeu por que esse cartão tá na tua mão, né? E foi embora. E passou um tempo, até a gente estava conversando sobre isso, eu e o Leonardo, esse tempo atrás. Chegou um contato para mim. Ô, Lucas, tudo bom? Recebi teu contato aqui, tal. Eu, pô, que legal, qual é teu nome, tal cooperativa. Tu recebeu de quem? Tu estava numa aula, tu estava dando uma aula, tu tá falando sobre canal de aquisição com alguém, tu largou um contato para tal pessoa. Eu, sim, fiz isso. E ela, bom, veio parar na minha mão e eu quero conversar, eu quero saber como é que funciona o negócio de vocês. Então, hoje, eu noto, tá? Que as pessoas, elas compram de quem elas confiam. Com certeza. Então, assim, tu pode pegar o teu melhor produto do mundo, tá? E aqui a gente pode chegar em qualquer desenho. Sim. Qualquer desenho. Eu posso ter um grande amigo meu, que ele vai me indicar uma coisa. Mas se eu chegar o cara que é expertise do produto, o cara conhece o produto, sabe do que está falando, existe uma grande probabilidade de eu ter uma confiança maior de quem conhece o produto. Sim. Mas eu tenho também do outro lado o cara que me conhece e quer o bem para mim. Sim. Então tem que saber equilibrar esses pratinhos, né? E a gente fala muito sobre isso aqui na Liberta. Sobre saber, principalmente, do produto, saber como que esse produto pode ser bom, furo na parede e não vender furadeira. Vende furo na parede pro cara. Sim. Né? A furadeira ele que escolhe. Às vezes o cara quer botar lá um crachá na parede. Eu falo isso em aula, né? E a gente tá vendendo uma Bosch pro cara. Sim. Por que eu não vendo um martelo e um prego? Que é bem mais barato, né?
Então tem bastante sobre isso no mercado. Michael, me diz uma coisa, olha só. Se tu pudesse voltar lá no início da tua carreira, tá? Lá no início, qual conselho sobre conexões, né, tu te daria? Tu faria pra ti mesmo assim, cara, lá no início, o que eu faria sobre conexão? Não ser teimoso. Teimoso. Ouvir mais as pessoas que têm sucesso no ramo que tu tá começando. Entender, não achar que tu é o dono da verdade. Eu era bem teimoso antes. Entender que se uma pessoa teve sucesso com algo que tu te identifica, se tu fizer parecido ou até mesmo copiar, tu também pode ter sucesso se tu te identifica com aquilo. Sim. No início eu era muito teimoso. Eu realmente tinha um ego bem inflado, acho que hoje tá menor, sabe? E isso com terapia a gente descobre também, que é muito importante ouvir, né? Por isso que eu falei no início ali de valorizar os dois ouvidos que a gente tem nas duas, né? Escutar com os dois e falar só com a boca, né? Porque às vezes é aquilo que a gente falou também no início da conversa, de às vezes eu tô te ouvindo, mas já pensando numa resposta. Não, vou te ouvir, vou dar um tempo, vou estruturar o que tu me falou e vou te responder. Isso foi muito difícil para mim, né? E conversa com esse lance que eu tive, essa dificuldade no início de uma certa teimosia, de a pessoa tá me falando e às vezes eu nem escutar o que ela tá me dizendo, porque eu já estava pensando na minha resposta. Né? Faz E sentido eu isso. penei com isso. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho pro Michael de 10 anos atrás, é ouvir quem de fato tem a acrescentar. Porque tem muita gente também que não acrescenta em nada, que está dando uma opinião. Uma coisa é um conselho estruturado sobre algo que tu domina de fato. Por exemplo, a gente falou nos bastidores sobre pecuária. Não entendo nada de pecuária, até acho interessante o assunto, mas eu posso dar uma opinião. Agora, se alguém conversar comigo sobre seguro, vamos falar de um nicho. Aí eu posso dar um conselho. Então, um conselho para o Michael de 10 anos atrás sobre venda, eu posso dar um conselho. Entendeu? Hoje eu sei. A minha esposa é fisioterapeuta, converso muito com ela sobre isso, porque o pessoal na área da saúde não tem nada de estratégia ou de aula mesmo sobre vendas, sobre gestão financeira, sobre uma série de coisas que a gente aprendeu na faculdade de administração. Faz total sentido. Né? Então, eu posso dar conselhos, como eu dou para minha esposa, estruturados, porque hoje ela toca os nossos negócios, inclusive. Ela é gerente administrativa e ela sabe hoje na ponta o quanto ela pena para fazer isso, né? O quanto é difícil, né? Mas de áreas que eu não domino, eu posso dar uma opinião. Sim. Né? Então, eu acho que... não, tenho certeza. Dale Carnegie, né? Tenho a certeza. O conselho que eu daria pro Maicon que está começando é ouvir mais e ser menos teimoso. Sim. Eu lembro quando eu comecei eu vim do mercado de distribuição de produto químico, tá? Lá em 2017, não vou lembrar a data exatamente de cabeça. Eu recebi um convite para poder entrar para a instituição financeira, né? Lucas, vem, não sei o que. Tá, vamos. Foi um grande amigo meu, Henry Ribeiro. Legal. O Henry, ele hoje é diretor de uma cooperativa. É um grande amigo que eu tenho. Show. Me convidou e tal, vamos, beleza, vamos. Cara, eu me lembro que a pessoa falava comigo assim, a minha cabeça já estava, isso é um consórcio, isso é um seguro. Não, isso é um financiamento. Não, isso é um... E aí aquilo ali me tirava do plumo, assim, porque me deixava ansioso. Sim. Cara, eu tenho esse produto. Tá, mas eu nem te falei o que eu preciso. Não, mas eu tenho um produto que te ajuda. Calma, respira, né? E faz muito sentido hoje. Eu vejo aqui pela Liberta, tá? Quando as cooperativas vêm falar com a gente, eu sempre, cara, fala para mim. Vai. Deixa tu comentar. Depois que tu comentar, a gente volta a estruturar o que a gente tem para estruturar. Exato. Porque daí o problema nem sempre é o produto, daqui a pouco é uma área, né? Daqui a pouco é um segmento, daqui a pouco é um nicho lá, é uma pessoa física, é um jurídica, é um agro, e a gente vai estruturando o pensamento. Mas deixa eu te responder isso, porque eu passei exatamente pelo mesmo, e nem tudo. Eu penso assim, sei lá, 80%, não consigo dar um número exato para isso. Do que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, 80%, 90%, mas tem aquelas circunstâncias que são aquém do que a gente faz. Tu foi da escola financeira, né? De instituição financeira. Eu também. Trabalhei em banco 5 anos. E a forma como eu recebia a gestão de algumas pessoas era uma forma extremamente agressiva. Então, essa ansiedade que tu tinha, que eu também tinha, essa coisa de não fazer uma venda consultiva como a gente se tornou ao longo dos anos, e eu sei que eu conversei bastante contigo nos bastidores, e o cara que é de venda identifica quem é de venda, né? Águia identifica águia, né? Acho que o Leonardo me falou isso uma vez, inclusive. Cara, tá muito ligado também à forma como a tua gestão vai te pressionar. A gestão, ela tem que mostrar o caminho, ela tem que te dar esse horizonte, entendeu? Ela tem que te mostrar, ó, vai por aqui, porque aquele é teu objetivo pro final do ano.
Tu tem que ter os objetivos, no meu ponto de vista. Não sou o rei da verdade, mas semanal, mensal, anual. Estruturar isso. Só que a forma como tu passa isso para uma equipe, ela é primordial. Provavelmente o que tu tá me falando aí não é... Tudo bem, a gente era mais jovem, tem toda essa questão também da ansiedade normal do jovem de querer potencializar a operação, mas tem muito também ligado à forma de fazer gestão. Né? Eu penso que hoje uma gestão estruturada, as pessoas que já têm esse perfil de saberem que querem ir atrás de um objetivo, que são comerciais de fato, se tu fizer uma gestão que não seja tão faca na bota, que tu, é o objetivo, vamos junto, para mim o líder é isso. O assunto nem é liderança hoje aqui, né? Mas eu te ouvi e eu lembrei de algumas situações minhas que talvez eu teria sido um bancário muito melhor. Eu me considero um bancário, hoje, olhando o Maicon, que foi 5 anos bancário, nota 6. Hoje eu seria 9,5, acho. 9, sem falsa modéstia. Por quê? Porque a gente não teve... eu tô falando por mim, né? Mas te ouvindo, pareceu semelhante, assim. A gente não teve uma estruturação do caminho para seguir. Isso é vende. Sei lá, na época eu tinha 10 produtos e cada pessoa que entra aqui foi uma escola? Foi. Sou grato? Sou. Mas faltou muita coisa. Várias a gente aprendeu na vida, mas várias a gente aprendeu com boas escolas e com boas pessoas. Sim. Né? Então, eu fugi um pouco do tema, não mas essa ansiedade que tu falou que tu sentia, eu também senti muito, eu perdi muita operação e principalmente eu atendi muito mal várias pessoas, eu também trabalhei durante 1 ano na PJ, no banco, e eu sei que por ter uma meta muito exacerbada, muito fora da realidade, né? Eu perdi também várias operações que se eu tivesse entendido melhor todo o contexto daquele camarada, daquela pessoa física, né, que tá falando comigo, para depois entender a PJ dele, talvez eu tivesse tido um sucesso muito maior. Certeza. Mas que bom que eu não tive esse sucesso, porque daí eu segui o caminho que eu tô hoje, né? Que me faz muito mais feliz do que eu era naquela época. Eu sempre penso nisso. Yeah. Assim, que nem a gente tava falando antes, né? Sobre, se eu tivesse feito isso, mas a gente não estaria aqui onde a gente tá hoje, né? Possivelmente. Ou a gente poderia estar muito melhor, ou muito pior, né? E olha que legal, né? Posso falar isso pro pessoal? A gente tá conversando num domingo à tarde. E olha a felicidade que a gente tá aqui, né? Sim. É genuíno. A gente já tá, se a gente estivesse num banco conversando no domingo à tarde, a gente ia achar que, nossa, que absurdo. A gente tá trabalhando num domingo à tarde. Verdade. Mas não. A gente sabe que é pro crescimento do nosso negócio. Exatamente. Muito bom. Olha que legal. Para quem quer começar a prospectar, Maicon, ou fazer network amanhã, qual é o primeiro passo? Ação. O campo das ideias, ele é muito lindo. E ele aceita tudo. É verdade. Cara, faz uma estruturação mínima do negócio que tu quer fazer. E ação. Comercial tem que ser... Claro, hoje em dia existem várias ferramentas para tu ser um comercial, né? Mas eu sou um comercial... Pé na estrada, pé na porta. Queima pneu. Queima pneu, sola de sapato, telefone, WhatsApp bombando, telefone também, ligar para tua rede de contatos. Eu acho um absurdo tu chegar numa empresa, isso eu acho um absurdo, e tu ver a pessoa procrastinando. Eu trabalho 8 horas porque a CLT determina. Então, trabalhe 8 horas. Trabalhe, entendeu? Eu tenho 2 horas de intervalo, faça o intervalo, dorme no intervalo. Eu sou um cara que eu acho... Existem estudos que é importante a pessoa descansar durante a jornada de trabalho. Eu acho muito importante tu, de fato, ter um intervalo. Mas tu tem 8, 6... Eu concordo, inclusive, com aquele estudo da Europa de que a pessoa ela traciona muito mais de segunda a quinta, por exemplo. Concordo. O descanso ele é muito importante. Mas quando tu tá ativo dentro do escritório, trabalha. Entendeu? Outra coisa, eu... Fiz uma carteira muito legal na pandemia, home office. Muito legal mesmo. Usei a pandemia como um fator para o seguro, né? De tipo, é importante, olha o que está acontecendo no mundo. As seguradoras cresceram um absurdo também em faturamento nesse período. Mas respeitar, no meu ponto de vista, o escritório, o local de trabalho, sair para um ambiente que ele é um pouco menos confortável do que a casa, para mim é muito importante. Né? Então, tem gente que funciona muito bem do home e tá tudo certo. Mas também tu entendeu o teu perfil. Isso é muito louco. Eu não consigo ficar em casa, tá? Eu fui dar uma aula no Acre, foi quarta-feira passada. Quarta-feira passada. E aí eu passei a viagem de lá para cá, ela é bem complicada. Tu vai a Brasília na madrugada e volta e tal. E aí eu tava falando pros guris, né? O Léo chegou aqui, Lucas, tu tá aqui? Sim, cara. Eu não ia conseguir ir pra casa. Passei a noite viajando, né? Dormi. Inclusive descobri que nos aeroportos agora estão criando um negócio. Cápsulas.
Isso, não vou falar o nome aqui para não divulgar o nome, Sim. assim, mas são cápsulas que tu chega lá, se tu dependendo do cartão que tu tem, tu não paga nada. Eu usei uma vez. Usei. Durante 2 horas tu deita ali, dorme. Eu tirei 2 horas de sono, entrei no avião, cheguei em Porto Alegre 9 e pouca da manhã, não, meio-dia. Almocei com minha esposa e voltei pro trabalho, cara. Poderia ter ido trabalhar de casa? Poderia, mas eu não funciono, eu preciso estar aqui. Né? A gente precisa estar aqui. É isso. Mas, cara, belo papo. Belo papo. A gente poderia, como eu falei, né? A gente poderia ficar mais 1 hora aqui. E, na verdade, né, turma? A gente teve umas 3 ou 4 horas de bate-papo. Mas a gente poderia ficar mais tempo aqui. Queria, primeiramente, te agradecer em nome da Liberta Educação. Tua história é muito massa. Obrigado. Tu é um cara diferente, a gente sabe. E a gente já tinha falado internamente aqui, o Léo já tinha falado muito bem de ti, né? Então, é uma honra, assim, trabalhar e ter um cara como tu aqui na mesa pra gente debater e falar sobre business, né? Falar sobre os negócios. E, Maicon, de ti, assim, onde que a gente te encontra? Primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu preciso agradecer também. Ah, boa. A gente tá com essa conversa agendada aí. Bastante. Mikael nos bastidores aí já faz um bom tempo, né? Consegui colidir a agenda. Até conversei nos bastidores com o Léo ali na passada que ele teve por aqui. Que a nossa gestão de tempo, a nossa agenda ela é tão tumultuada, é tanta viagem, é tanta correria que a importância da gente valorizar primeiro as amizades, né? A nossa pessoa física, né? Consegui combinar hoje um café com um grande amigo aí, que é o CEO de vocês, foi sensacional. Eu agradeço muito a oportunidade também. Eu sou um cara que, sempre que possível na estrada, principalmente, escuta podcasts, que acompanha vocês, inclusive. Então, a Liberta vem fazendo um trabalho fantástico. Né? A gente já teve uma parceria aí antes mesmo da tua entrada, né? Quando eu estava com o Léo ainda. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, com a forma que foi estruturado toda essa mesa de conversa aqui. Foi um prazer também te conhecer, Lucas. E, cara, onde me encontrar em rede social, né? Maicon Brodax, tanto para Instagram quanto para LinkedIn. Essas são as minhas ferramentas de comunicação. Eu sou um cara bem família, então vocês vão ver lá bastante a minha esposa, meu filho. Sou apaixonado por isso que eu construí também na pessoa física, que é a minha base aí para ter essa vida meio maluca que eu tenho de viagens e de tantas conversas que a gente tem durante toda a semana. Mas o assunto ele é muito importante, esse do networking, das conexões. E não existe, no meu ponto de vista, nenhuma empresa que consiga crescer se não tiver uma boa equipe de vendas que tenha um bom networking e que valorize, de fato, o conversar, o trocar. Né? Sim. A troca ela é rica. Eu acho que eu devo isso, não tenho certeza, eu devo isso muito também à minha mãe, né? Que psicóloga, alguém que muito mais escuta do que fala, que entende, que ajuda. Então, hoje eu estava com ela até e olhando para ela, eu estava pensando nisso. A gente está num domingo à tarde aqui conversando, né? Então, eu almocei com ela antes. Então, só gratidão a vocês, a quem está aqui, né, nos bastidores, num domingo à tarde. Foi muito legal estar aqui com vocês e se tiver outras oportunidades, com certeza, podem me convidar. Mas, com certeza. Olha que legal, tu falou da tua mãe, né? A minha mãe é representante comercial há, sei lá, uns 40 anos, tá? Uhum. E a minha mãe é o maior, ela é a maior referência que eu tenho com base em relacionamento, network, enfim. Porque ela tem clientes na base de carteira dela há 30 anos. Olha só. São clientes de 30 anos. E aí eu pergunto para ela, tá, mãe, o que é o diferencial, né, da tua venda? Por que tu faz isso? Ela sempre diz, meu filho, é botar a pasta embaixo do braço e bater de porta em porta. Né? E aí as pessoas que eu bati na porta uma vez, eu bati a segunda, bati a terceira, entrei e nunca mais deixei de continuar batendo na porta, né? Sim. Mas são as pessoas que me veem e eu tenho lá. Inclusive até hoje, assim, a gente tem aquelas memórias afetivas, né? Eu em casa, minha mãe falando, passa o pedido para tal pessoa, CNPJ tal. Eu só não vou falar aqui, mas eu lembro o CNPJ dos clientes dela, né? Sim. 30 anos atrás. Olha só. E eu sei que a gente está finalizando, a gente passou bastante do tempo, mas eu estava refletindo esses dias sobre isso, da gente ter referências, né? Que a gente falou, tua mãe é uma referência para ti, a minha, nossa, com certeza. E ela reclama às vezes, filho, eu não sei onde tu tá, o que tu tá fazendo. E eu fui no show da Ana Carolina com a minha esposa e teve uma música que eu não conhecia, minha esposa, que é fã dela, assim, de carteirinha, que era uma homenagem dela pra mãe dela. E na hora eu vou mandar, era 11 e pouco da noite, eu vou mandar uma mensagem pra minha mãe, da gente valorizar as pessoas que a gente ama e das referências que a gente tem, né? E principalmente as que a gente tem contato, enquanto a gente tá por aqui. Eu que trabalho com seguro há tantos anos, falando de tragédia, de coisa ruim, às vezes a gente se sabota de tipo assim, eu mandei na hora pra minha mãe eu te amo. A minha esposa tava do meu lado e eu pensando, cara, não tem mulher que não aguentaria um cara viajando tanto, trabalhando tanto, né, correndo tanto. Então, valorizar o meu filho. Eu sou um pai, assim, que... De verdade, eu não sou um pai só instagramável. Realmente, toda e qualquer oportunidade de ser um paizão, eu tô junto. Mas valorizar, tipo, eu tenho uma sogra sensacional.
Eu tenho grandes amigos que nem o Leonardo, que a gente conversa pouquíssimo, mas toda vez que eu falo de um sucesso corporativo, eu falo do Léo, e há 15 anos atrás a gente estava contando os caramanguá para poder ir numa festinha. Então, o Leonardo, o Tairone, que é um amigo nosso em comum também, que é aí de rede de restaurantes, tem restaurante em Gramado. A gente tem que ter referências na vida. A gente não constrói nada sozinho, né? No meu ponto de vista. Então, é isso. Que honra, que felicidade estar aqui com vocês. Muito legal, muito legal. E aí passa um filme na cabeça, né? Mas, galera, vamos lá. Gente, queria dizer para vocês, primeiramente, seguir o nosso podcast, tanto aqui no YouTube, né? Seguir na página também, no Spotify. Nos outros episódios a gente falou sobre carreira, a gente falou sobre relacionamento. Estamos aí com um novo projeto de seguros também sobre lideranças, né? Então, peço para vocês, nos sigam, né, nas redes sociais, que tem mais conteúdo para vir. E deixo para vocês aqui, né? Até o próximo episódio.